A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, mais uma vez nos ajuntando para refletirmos sobre a Escola Bíblica Dominical, dessa feita a 6ª lição desse 3º trimestre da revista Crescimento, que traz como título do trimestre Cadê os fiéis da terra? Cadê os fiéis da terra? Então, essa revista foi uma revista que nos foi elaborada pelo pastor pastor Ezequias Nunes da Silva, grande servo de Deus, que, aproveitando essa oportunidade desse 3º trimestre, onde houve aquele problema da pandemia aí, e a CPAD acabou não editando a lição do 3º trimestre, ele entra com uma lição alternativa, e a gente já está aí no decorrer desse trimestre, estudando e nos edificando por meio das lições da nossa revista Crescimento. E dando bastante ênfase a esse tema, cadê os fiéis da terra? E hoje nós vamos estudar sobre um desses fiéis que passaram pela terra para nos dar o exemplo de como, em meio às lutas e dificuldades, em meio a corrupções, em meio a conflitos, a gente pode ter comportamento fiel que nos leva a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então, eu sou o pastor Zé Francisco e a gente está aqui na Assembleia de Deus em Casa Sampaio. É uma congregação que faz parte da IADA, Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Austin, do pastor presidente é o pastor José Augusto Nunes. Então vamos estarmos juntos refletindo sobre essa lição maravilhosa, que é a 6ª lição, que vai falar sobre Esdras, fiel às Escrituras. Esdras, fiel às Escrituras. É o que todo crente, todo servo de Deus deve se preocupar em ser. Nós temos aqui como versículo chave, Esdras capítulo 7, versículo 10, que nos diz assim, ó: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então, esse capítulo 7, esse versículo 10, nos dá um parecer, mostra que Esdras, ele preparou o seu coração. Sabe, querido, a gente tem que preparar a nossa alma para se dedicar à obra de Deus com fidelidade, ainda que as lutas, as provações, as perseguições, o sistema implantado no mundo tente nos tirar da posição. A gente precisa se manter firme, e tomando exemplo como o de Esdras, a gente vai aprender que em meio a um povo que se deixa levar para a corrupção, você pode se manter fiel a Deus. A igreja do Senhor Jesus precisa ter esse cuidado de se manter fiel a Deus em meio a qualquer circunstância que a vida possa proporcionar. Temos aqui por center da lição a seguinte palavra, essa é a palavra do pastor Ezequias. O anelo pela palavra de Deus deve ser uma das marcas da verdadeira igreja. Então, anelar, desejar, buscar, ter prazer em viver de acordo com a palavra de Deus, ela deve ser uma das marcas
Uma das marcas de você desejar buscar, mas não é só buscar. Buscar, aí você aprende, põe em prática e ao mesmo tempo ensina. É o que vai nos falar aqui essa lição dessa semana. Então, nós temos uma meditação semanal, foi feita segunda a sábado, e nesse domingo, exatamente dia 9 de agosto, chega essa lição, falando exatamente sobre a importância de ser fiel às Escrituras. Então, observamos aqui. Segunda-feira foi Neemias, capítulo 8, versículo 1, Esdras e a lei de Moisés. Terça-feira, Neemias, capítulo 8, versículo 2, Neemias e as coisas da congregação. Quarta-feira, Neemias 8, 5, Esdras abriu a Bíblia. Na quinta-feira, capítulo 7, versículo 10 de Esdras, a tipificação pedagógica de Esdras. E na sexta-feira, Neemias 8, 18, Esdras lendo a lei no dia a dia. E no sábado, Salmo 1, versículos 2 e 3. Prosperidade na meditação da lei. Olha, a prosperidade que ele está falando aqui não é unicamente de enriquecer com os metais da terra, não. É prosperidade espiritual, crescimento, maturidade, avanço em ser fiel a Deus e proclamar aos outros e preparar pessoas para viver uma vida de comunhão com Deus. E essa é a verdadeira prosperidade. A leitura que a gente vai fazer aqui, que ela é meditação bíblica introdutória, está em Neemias capítulo 8, versículos 1 a 8, que nos vai dar, onde vai discorrer toda a lição baseada nessa lição aqui. Nos diz assim: e chegado ao 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os entendidos, para ouvirem no primeiro dia, no 7º mês. E leu nela diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres e entendidos. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, a sua mão direita, Matitias e Semar, e Anás, e Urias, e Euquias, e Amasseia, e a sua mão esquerda, Padalias, e Misael, e Malquias, e Uzum, e
Asbadana, e Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. E Esdras louvou ao Senhor perante ao Senhor, grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. E Jesuá, e Bani, e Serabias, e Jamim, e Jacube, e Sabatai, e Odaías, e Masaías, e Quelita, e Azarias, e Josabá, e Anã, e Pedalias, os levitas, ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto, e leram o livro da lei de Deus e declararam a explicação, e declarando a explicação, o sentido, fizeram lendo que se entendesse. Então, irmãos, Esdras, ele era o líder, ele era o coordenador de todo aquele movimento, porém ele tinha com eles os seus comandados que estavam no mesmo propósito, também na obediência. E claro que é uma grande multidão, Esdras sozinho não teria condições de atender toda aquela multidão, mas ele tinha companheiros fiéis. É bom que entendamos isso. Se você for fiel a Deus e dedicado à obra de Deus, Deus vai sempre colocar gente fiel ao seu lado e gente dedicada também para ajudar você a cumprir o seu propósito. Então, nós vamos estarmos aqui discorrendo nessa lição, tendo logo em mente o seguinte: a intenção aqui é nos levar à palavra de Deus, nos levar ao comportamento de uma pessoa fiel que busca Deus e, mais precisamente, que se volta para a Escritura. Então, vamos estarmos aqui buscando esse conhecimento para o nosso nível espiritual, para a nossa preparação no dia a dia e para levarmos também outros a serem preparados através daquilo que aprendemos com as Escrituras. A introdução nos diz assim: um dos maiores exemplos de fidelidade e amor às Escrituras encontra-se na vida de Esdras. Na lição de hoje, veremos o quanto é importante voltarmos ao estudo da Palavra de Deus, que cada um de nós, que somos alunos da escola bíblica dominical, possa seguir o exemplo de Esdras referente ao zelo pela palavra de Deus. Então, irmãos, não basta ser crente, é preciso ser amante da palavra e praticante. Não basta só gostar da palavra, tem que praticar. Porque tem gente que tem uma sabedoria incrível, aprende bastante, tem facilidade até para aprender, mas tem uma dificuldade de praticar, então tem que andar junto. A teoria e a prática devem andarem juntas para fortalecer a fé do cristão, porque na realidade o cristão, quando ele aprende, ele não aprende para si mesmo, ele aprende para fazer o outro, para ensinar outros. Toda pessoa que fica voltando a aprender para si mesmo, unicamente para si mesmo, é um egoísta. E egoísta não tem parte no reino de Deus. Então é preciso que a gente entenda isso. Vamos estarmos buscando conhecer a palavra de Deus e naquilo que conhecemos,
Conhecimento não ocupa lugar, irmãos. Quanto mais você aprender, mais você deve ensinar. E nesse círculo aí, a mulher samaritana pensou que naquele poço fundo que Jacó fez, que ali estava a solução, a água que alimentava a cidade. Ele falou assim, ó, se você beber da água que eu lhe der, rio de água viva correrão no seu interior. Então Jesus tem sempre algo extraordinário, irmãos, e é inesgotável, viu, irmãos? O conhecimento da parte de Deus é inesgotável. Se a gente pode conhecer, mas eu li a Bíblia 10 vezes, amém. O que tem isso? O que importa você ter lido 10 ou 20 vezes a Bíblia? O que importa é que você pratique o pouco que você aprender, bota em prática e seja fiel ao Senhor. Não basta só saber Bíblia, principalmente aquelas pessoas que gostam de saber, para poder mostrar que ele é o bambambam da cocada e ficar desafiando os outros, ficar subestimando com o conhecimento que ela tem. Olha, não adianta nada. Quando você morrer, o seu conhecimento acaba. Mas quem é fiel e temente a Deus e que guarda com cuidado a fé, a esperança e o amor, e aí vai viver a vida que vai transpassar dessa vida daqui para uma eternidade na presença do verdadeiro sábio, que é Jesus. Então a lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro vai nos falar de um escriba fiel. E escriba é aqueles que escreviam e que traduziam as escrituras ao povo. Então Esdras era um escriba fiel. O segundo subtópico vai falar sobre a tripsação pedagógica de Esdras. E o terceiro vai falar sobre a eficácia do ensino fiel. Então cada tópico desse está dividido em subtópicos. O primeiro tópico, ele está dividido em 2 subtópicos, que é habilidoso, mostrou que Esdras era habilidoso e organizado. O segundo, organizado. O segundo tópico vai falar sobre que Esdras o dever de buscar o conhecimento, praticar o conhecimento e ensinar o conhecimento. E no terceiro tópico, que está dividido também em 3 tópicos, o primeiro subtópico é ensino eficaz gera arrependimento. Ensino eficaz gera mudança de vida. Ensino eficaz gera alegria. Então é isso que a gente vai estudar agora, a partir desse momento. Então, tentemos com diligência para a palavra de Deus. Então ele diz aqui que Esdras era habilidoso. Esdras tinha uma grande habilidade em manusear a palavra de Deus. Quando abria o livro da lei, o povo entendia o que era falado. Vejamos, ele leu no livro diante da praça e estava diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres e os que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Esdras, nos tempos antigos, as escrituras nos tempos antigos e o Novo Testamento não eram de fácil manuseio, como nos dias de hoje, nem tinham divisão em capítulos e versículos. Para encontrar uma passagem nas escrituras, os escribas precisavam de bastante habilidade para manusear o rolo da lei. Paulo nos exorta: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Olha só, querido, hoje, se temos dificuldade para encontrarmos um trecho bíblico, quando
alguém fala, vamos ler no livro tal, a gente vê pessoas, fala o livro do Novo Testamento, a pessoa abre lá no início da Bíblia. Ou fala o livro do Antigo Testamento, principalmente quando é dos profetas menores, as pessoas ficam todas perdidas. Por quê? Dá para ver que ela não está habilidosa com a Bíblia, com a procura da Bíblia. Porque não tem prática de ler. Então tem dificuldade. Às vezes pessoas com Bíblia antiguíssima na mão dele, mas toda vez que vai ler fica perdido, porque falta essa habilidade. Mas no Antigo Testamento era muito pior. Era aqueles rolos, entendeu? E depois veio formando outro formato que também era meio complicado de se achar. Mas os pregadores, aqueles que iam falar, eles tinham cuidado com a procura. Eles organizou antes tudo que ele ia fazer, o que ele precisava ler, ele preparou antes, deixou tudo organizadinho para não se enrolar depois. É bom que os pregadores, muitos não gostam de fazer o esboço, né? Mas o esboço é só para dar uma direção. Aí você faz o esboço, você vai lá, já sabe o assunto que você vai falar, organiza tudo, para não se perder. Então isso que é bom. Então vamos ver. Então o Êxodo, ele tinha habilidade, teve habilidade na preparação. Agora vai falar de como ele, da organização. E Paulo recomendou que a gente deve se preocupar em apresentar-se a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se vergonhar, mas que maneje bem a palavra. Que tenha... Aí fala com o obreiro, o sujeito é presbítero. Vamos ler no livro de Número. Aí ele abre lá no Novo Testamento e vem, ele já era para ter uma ideia mais ou menos de onde fica na Bíblia, entendeu? Se ele vai abrir, em Número, se ele abre Levítico ou abre Deuteronômio, amém. Mas ele abrir lá no meio da Bíblia e vir voltando a vida toda, é meio complicado, né, irmãos? Principalmente, o exemplo que eu dei agora é bem simples, bem simples. Mas se pega vamos ler no livro do profeta Naum, existe obreiro que fica preocupado, o cara é obreiro, mas fica, Naum, e fica, será que tem isso na Bíblia? É de comer? Só misericórdia. Então é preciso que busquemos essa habilidade com o livro que a gente toma como regra de fé e prática, ok? Agora a gente vai falar sobre o segundo subtópico, sobre que ele era organizado. Êxodo, além de sacerdote, também exercia a função de escriba. Este fiel servo do Senhor foi responsável pela organização de todo o Antigo Testamento. Para que isso pudesse ser realizado, Êxodo precisou de bastante organização para pôr em ordem os livros sagrados. Se quisermos ter um bom êxito como escribas habilidoso na lei do Senhor, precisamos de organização. A gente já até falou sobre isso, então não vou me prender muito, a gente já falou sobre isso. Foi convidado para pregar, prepara o que você vai falar. Ah, mas eu não sou assim, eu não preparo nada, porque Deus muda tudo. Deus pode até mudar, Ele é Senhor, mas a sua parte você tem que fazer. Leva seu esboço direitinho, que você pretendia falar, e tudo. Se Deus mudar lá te der, você tiver tiver essa comunhão com Deus, e tiver nessa intimidade de Deus falar contigo, muda aí, vai falar sobre isso, é diferente. Aí mais habilidade você vai ter, porque Deus não é Deus de brincadeira, Ele não vai ficar fazendo brincadeira com ninguém. Então mais habilidade você vai ter. Leva seu sermão todo arrumadinho, entendeu? Leva pelo menos tópicos que você pretende falar e seja organizado, principalmente com seu horário de começar e de terminar o seu sermão. Tem muita gente que é muito boa na palavra, mas não tem nenhuma organização. Chega, parece que tomou conta do pedaço e aí não organiza. Às vezes a gente vê por aí reuniões que está super lotada de pessoas para falar. Aí aqueles que vão primeiro tomam o tempo de todo mundo depois, porque dá a oportunidade, irmão, nós temos aqui 10 pessoas para falar, num culto que tem 2 horas. Então, meu irmão, se o culto tem 2 horas, tem 10 pessoas para falar, e 2 horas,
o correspondente a conta? 120 minutos. Então seria que, se tem 10 pessoas para falar, seria o correspondente a 12 minutos para cada um. Aí o sujeito vai, e um só fala 40 minutos, depois passa para o outro, aí um fica exprimido, e às vezes o que tinha um assunto mais importante para falar é que precisa cortar. Então tem que ter sabedoria. Você viu 5 minutos para falar 4, se muito passar, vai para 6, mas não fica a vida toda não, porque isso é falta de organização. E aí é até desrespeito com a programação do outro, entendeu? Então a escola dominical é para aprender isso. Então o ESA tinha organização. Embora que o culto dele foi prolongado, mas a finalidade dele foi outra. Ali foi uma questão nacional, entendeu? É diferente de hoje. Se faz um culto que pode se resumir, dá oportunidade para um departamento, o departamento de louvor. O departamento de louvor quer sair cantando a vida toda. Um hino, eles repetem 3 vezes e vai a vida toda, é falta de organização. Então, os senhores que são também da música, precisam também ter organização, ter cuidado com a programação dos outros. Procura saber mais o tempo que você tem na programação e respeita aquele tempo. Né? De querer se exibir naquele dia, tem gente que está com totalmente aí enferrujado, aí, com repertório enferrujado, quando tem uma oportunidade ele quer lançar tudo de vez, quer que todo mundo conheça tudo que... Não, deixa, vai louvar a Deus, você foi chamado para louvar a Deus. Amém? Então faça isso com diligência, com muito cuidado. O segundo tópico vai falar sobre a tripsiação pedagógica de Esdras. O ensino de Esdras como era. Ele tinha uma ação maravilhosa. E antes dele falar, ele aprendia. Vamos ver aqui o que nos diz aqui o nosso comentarista. A gente só está aqui repassando o que o comentarista deixou a nós, a revista bem elaborada, bem tranquila de a gente tirar proveito e aprender mais por meio da lição. Então ele diz assim, Esdras capítulo 7, versículo 10, temos que temos o costume de chamar de tríplice ação pedagógica de Esdras. Veja o que diz. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar Israel e os seus estatutos e os seus juízos. Entendemos que todo mestre cristão deve buscar seguir esta ordem em seus ensinamentos. Buscar essa ordem. Primeiro, aí ele vai falar aqui. Primeiro, o tópico aqui está dividido em 3 subtópicos. O primeiro é buscar o conhecimento. Olha só. Todo professor deve ter cuidado em buscar o conhecimento para ensinar aos outros um conteúdo com coerência e coesão. Coerência, irmão. Não é, existe ensinamentos que não tem, é totalmente incoerente, totalmente fora da ordem, totalmente fora da ética. Então é preciso que se fale firmado naquilo que você leu, dá esclarecimento às pessoas, para que as pessoas possam entender. Então, nosso ensino torna-se superficial. Esdras era um pesquisador das Escrituras. Querido professor, tem se preparado para dar sua aula com dedicação? Tem se preparado ou não? Simplesmente vai lá e faz uma leitura e fala que bem entende? Não, tem que falar dentro do assunto que está em pauta. Aí ele diz assim, Paulo aconselha-nos, se ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, Romanos capítulo 12, versículo 7, nos fala com relação aos dons que é o Espírito Santo que nos dá. Aí ele diz, se ele te deu um dom para ensinar, então que você se dedique a ensinar. Então, o que se dedicar a ensinar? Primeiro tem que aprender. Como é que você vai ensinar aos outros aquilo que você não aprendeu?
Então, a coisa é muito mais séria do que se pensa. O preparador, ele precisa, se ele é preparador, ele precisa ensinar, falar, dominar a matéria que ele vai falar e também ter em prática, saber viver a vida prática daquilo ali que ele vai falar. Já pensou? Vamos para o campo, na vida secular, vamos para o campo secular. Aí o camarada é um eletricista. Aí ele chama alguém para que ele vai ensinar alguma coisa, mas ele tem que ter não só teoria como prática. Às vezes tem camarada que é muito prático, ele é formado, ele pode exibir diplomas que é formado, mas muitas das vezes não sabe nem como mexer num quadro elétrico, como fazer uma distribuição de circuito, não sabe nada, porque ele só sabe aquilo ali no papel. Se botar aquele montão de fio lá para ele desembaraçar, ele não sabe. E às vezes o camarada que não teve a oportunidade de ter uma formação, mas de tanto trabalhar com cuidado e observar o trabalho dos outros, ele acaba aprendendo e fica bom. Ele só não sabe dar explicação técnica, mas ele sabe como é que funciona, ele sabe como é que sabe fazer. Então, o técnico sabe para quê e o prático sabe por quê, entendeu? Então, vamos para o segundo tópico, que ele diz assim: praticar o conhecimento. O ensino, para ter eficácia maior, não poderá estar separado da prática. Muitos professores têm uma excelente didática, porém não praticam aquilo que ensinam, tornando os seus ensinamentos superficiais e hipócritas. Agora ele pegou pesado aqui, irmão. Hipócritas, sabe? Que ensinam, mas não fazem. Então, Jesus disse que quando ouvirmos sua palavra e não colocarmos em prática, somos semelhantes ao homem que construiu a sua casa na areia. Quando veio a primeira tempestade, aquela casa veio abaixo. Então, quer dizer, Jesus ensinou isso. Você ensina e não vive aquilo que você aprendeu só para ensinar, não aprendeu para viver, o negócio fica complicado. Então, isso é hipocrisia, bem esclarecido aqui. Ensino superficial e hipócrita. É preciso que a gente lute para botar em prática aquilo que a gente ensina. Então, primeiro você aprende para saber o que você vai falar, mas também saber viver aquilo que você vai falar para os outros. E aí você, quando falar, você está assegurado, firme com o que você aprendeu e o que você faz dentro daquilo que você aprendeu, e aí o seu ensinamento é fortalecido. Alguém foi buscar Jesus para ser preso. Chegou lá, Jesus estava falando com tanta autoridade que eles não tiveram coragem. Quando chegaram diante dos que haviam mandado ordem de prisão, disse: cadê o homem? Não trouxeram por quê? Ele fala com tanta autoridade, não é como as autoridades humanas. Ele fala com tanta autoridade que não tem jeito não. Sabedoria de Jesus, Jesus falou de uma maneira tão eloquente, tão sábia, tão forte, que eles não tiveram coragem de se aproximar de Jesus, tiveram vergonha com os ensinamentos que Jesus dava, porque ele nem foi de Jesus. E eles disseram que ele não fala com os demais homens, como quem diz, ele pratica de fato o que ele está falando. É isso que a gente precisa aprender com a Bíblia Sagrada, precisa aprender uns com os outros também. É bom, irmão, quando alguém pode ser referencial. Nesse caso, nós estamos usando aqui o referencial do Esdra, o camarada que de fato tem exemplo para passar. Ele já foi para a eternidade, mas os exemplos ficou como legado até os nossos dias. O terceiro subtópico fala sobre ensinar conhecimento. Ensinar. Ensinar. Você aprendeu, aí aqui você buscou, aprendeu, praticou, e agora você está ensinando aquilo que você aprendeu. Então, olha só, depois de buscar e praticar aquilo que está sendo ensinado, o professor passa a transmitir
o conteúdo com mais segurança e certeza de que seu ensino está sendo bem recebido pelos seus alunos. Então é tão bom, irmãos, quando você está ensinando e os alunos percebem que você está seguro na sua mensagem, que você tem o zelo, tem cuidado em viver aquilo, você se sente bem e os alunos também se sentem bem confortáveis em ouvir. Então, que Deus nos ilumine, nos ajude, como aqui vamos estar com uma responsabilidade muito grande, que está transmitindo aqui a lição dessa revista, está aqui também fazendo chegar adiante o ministério do pastor Ezequias. Então a responsabilidade dele aumenta e aumenta a responsabilidade também de quem assumiu o compromisso de transmitir essa aula dentro das classes. Então, tenhamos o cuidado, irmãos, com as nossas vidas, busquemos ao Senhor de todo o coração e peçamos a graça para poder pormos em prática aquilo que aprendemos com a palavra de Deus e ensinemos com toda a segurança. O terceiro tópico vai falar sobre a eficácia do ensino fiel. Ó. Aí tem aqui ele vai falar aqui e vai dividir em itens A e B, mas ele começa aqui o primeiro tópico diz assim: o ensino eficaz gera arrependimento. Neemias nos declara e lendo no livro da lei de Deus e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Note bem as palavras que aparecem no texto. Então, faziam com que lendo se entendesse. É uma leitura, irmãos. Se você atropelar na leitura, as pessoas não vão entender. Então você tem que ler de maneira bem audível e dar uma explicação. Tem que ter. Se você falou uma palavra difícil dentro de um texto, aí encontrou uma palavra difícil, estude ela para quando é aquela palavra ali que vai ser a palavra-chave daquele texto. Quando você estiver passando a aula, os alunos, que quer dizer isso? Você já tem que saber. Ah, não sei. Então, como é que você vai estar ensinando a coisa que você não aprendeu? Então, é preciso busca, anote, entendeu? Quando for uma coisa de fato, uma coisa muito complicada, que alguém tentar te travar num assunto, aí fala, na realidade a gente vai pesquisar sobre isso. Semana que vem a gente conclui, vai pesquisar e traz a resposta. Não pode deixar o aluno te botar no bolso, entendeu? Então que nós possamos termos esse comportamento. Vamos ver aqui o que ele diz, ó. O item A diz assim: declarando e explicando o sentido. Você declara a palavra, agora explica o sentido daquela palavra, ou do texto, ou da história que você está contando. Ele diz assim, ó, essa deve ser a preocupação de todo professor, explicar o sentido e trazer à luz ao entendimento e entendimento aos simples. Porque, irmão, às vezes você vai falar e tem pessoa entendida, às vezes você está dando aula, tem pessoa que sabe muito mais do que você, tudo bem, mas ela vai te analisar e aí você está passando também pelo crivo ali da perfeição do seu ensino. Todavia, você pode ter pessoas muito simples que ainda não teve a oportunidade de aprender com você, ou como você precisava. Então você tem que dar o esclarecimento. No seu ensinamento, você vai trazer luz para aquela pessoa, para que aquela pessoa possa compreender aquilo que o texto está falando. Então, é esse cuidado que a gente precisa ver. Então, o Salmo 119, versículo 130, fala exatamente que é trazer luz e entendimento ao simples, que é o ensinamento da palavra é essa. O preceito do Senhor,
o juízo do Senhor, tudo isso é para dar esclarecimento, iluminar o entendimento. A outra palavra fazem que lendo se entendesse. Então você leu, faz a pessoa entender através da leitura. Aí houve alguma coisa na leitura, uma palavra, como já disse antes, uma palavra-chave, você explica ela, que às vezes a pessoa não está entendendo aquele texto por causa daquela palavra. E às vezes até mesmo por causa de uma vírgula, ou uma paradinha que você faz, às vezes você lê direto, a pessoa não entendeu. Mas quando você lê, chega na vírgula, você dá aquela paradinha, aí você faz com que as pessoas vão assimilando o conhecimento. Então, o professor não basta fazer o povo ler, precisa levá-lo a entender as Escrituras. Após Esdras ler e explicar a palavra de Deus, o povo arrependeu-se de seus pecados e começou a confessá-lo perante o Senhor. Quando o ensino das Escrituras é ministrado por pessoas compromissadas com o reino de Deus, gera o resultado maravilhoso. Então, irmãos, Esdras deu uma explicação e falou que o povo estava vivendo uma vida na corrupção, na prostituição, e mostrou que aquilo era abominável aos olhos de Deus. Eles haviam se misturado, porque havia uma ordem de Deus que os israelitas não podiam casar com mulheres estranhas. E eles, quando estiveram lá na Babilônia, muitos deles levaram mulheres estranhas e misturaram o povo de Deus. Aí eles proporam no coração despedir as mulheres estranhas, porque havia uma regra, viu, irmão? Naquele tempo havia uma ordem de Deus. Então é preciso que entendamos isso. E hoje, infelizmente, antigamente, há algum tempo, a igreja ainda procurava se casar de cristão com cristão, né? Os cristãos procuravam o seu cônjuge entre os cristãos. Agora não, estão buscando em tudo quanto é meio, mas também a luta está travada para muitas pessoas também por esse comportamento. Então é preciso que a gente aprenda a temer o Senhor, a reverenciar a palavra, saber que a palavra de Deus não muda, o comportamento do homem muda, as regras mudaram. Por que as regras mudaram? Mudaram por causa dos homens, não é por causa de Deus. Tá? Quando procuraram Jesus, saber por que Moisés havia dado carta de divórcio, o que Jesus estava criticando, Jesus deu carta de divórcio por causa da dureza do coração dos homens. Mas no princípio sempre foi assim, vai sempre ser. A bigamia, a poligamia, elas não agradam a Deus. Deus não aceita de forma nenhuma a bigamia e a poligamia. Mas os homens querem. Se você quer tomar veneno, então você sabe que ele faz mal. Mas alguém, quem vai te ensinar, tem que mostrar, isso aqui é veneno. Mas você não está proibido de tomar, não. Quer tomar, toma. Ninguém vai. Quer tomar, toma. Mas você tem que tomar sabendo. Né, irmãos? Então, assim deve ser. A Escritura deve ser totalmente esclarecida. As pessoas, para que as pessoas, quando errarem, não tentar se esconder. Viu? Adão tentou se esconder quando viu a presença de Deus, quando a presença de Deus vinha sonando no jardim, ele se escondeu. Por quê? Porque não tinha pecado. Mas de Deus nada se esconde, irmãos. Viu, irmãos? Então, temos o cuidado sobre isso. O segundo subtópico aqui do terceiro tópico fala sobre o ensino eficaz gera mudança de vida. Vamos logo discorrermos da lição, que diz assim, ó, não basta apenas confessar os pecados, é necessário abandoná-lo. Então, irmão, tem gente que passa que confessa, mas não... saber que você está errado, mas você não mudar a atitude, não adianta nada. Não adianta nada. Saber que Deus é misericordioso também não resolve nada. Todo mundo sabe que Deus é bom. Até o diabo sabe que Deus é poderoso, que é bom, até se estremece, mas não obedece. Então não basta só saber que Deus é bom, que Deus é misericordioso, mas a palavra diz que Deus terá misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Então, irmão, tem que abandonar o pecado. Aqui ele diz, ó, o povo judeu, além de confessar os seus pecados, também os abandonaram.
Vejamos o relato da Escritura. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos. Até os filhos pagaram pato, viu, irmão? Por causa do erro dos pais. Aí, olha só, conforme ao conselho do Senhor e dos que temem ao mandado do nosso Deus. E faça-se conforme a lei, meus irmãos, que nossa ministração possa impactar e transformar vidas com unção do Espírito Santo, viu, irmãos? Muita gente aí que é crente, mas não tem nenhum compromisso com a palavra de Deus, não anda de qualquer maneira, faz o que bem entende e diz ser cristão, quer estar na igreja, ainda quer ser privilegiado na igreja. Quanta gente aí, irmãos, participando do cálice do Senhor e comendo pão, mas só está comendo pão e bebendo vinho, porque não é Santa Ceia, porque Santa Ceia, a vida dele está no pecado, falta comunhão. Não basta ser batizado, irmãos, é preciso sepultar os pecados e abandonar, entendeu? Porque o próprio Deus falou com o povo dele, quando o povo estava totalmente em pecado e alguns se orgulhavam da circuncisão, ele falou: circuncidai o vosso coração, limpai o prepúcio do coração, tirar a sujeira do coração, e não simplesmente passar pelo ritual que fazia a limpeza, a circuncisão fazia a limpeza do prepúcio. Continuava, era bom para a saúde, tudo bem, mas a comunhão com Deus é para tirar o pecado do coração. Você tem que cuidar da sua saúde, tem que cuidar bem da sua saúde, naquilo que você puder fazer para estar bem, saudável, amém. Mas acima de tudo, o coração, quem trata dele é a palavra de Deus. O remédio que cura é a palavra de Deus. O Espírito Santo é o médico que sabe onde está o problema, mas você tem que confessar. Está entendendo? Confessa e deixa. A palavra diz que os que confessam os seus pecados e deixam, alcançam misericórdia. Davi, quando de fato se arrependeu, se voltou para Deus, ele pediu: cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Então é isso, irmãos, que a gente precisa analisar, precisa ser ensinado na igreja. O povo, a igreja não é para inchar, a igreja é para crescer. E quando é que crescemos? Quando crescemos debaixo da ordem da palavra, obedecendo a palavra, porque senão fica só aquele inchaço. Existe igreja que tem multidões e multidões de pessoas que estão ali, que dizendo que estão adorando, mas muitas das vezes, no meio daquele grupo de pessoas cantando, as adorações são poucas, porque o comportamento não condiz com aquilo que estão aprendendo. Que o Espírito Santo possa nos despertar, como diz aqui, a unção do Espírito Santo seja nós, as nossas ministrações possam impactar e transformar vidas com a unção do Espírito Santo. É o Espírito Santo que transforma, mas a pessoa precisa querer, acima de tudo. E a palavra precisa ser pregada, porque também em muitos lugares também a palavra não está sendo pregada, porque a intenção não é transformar a vida, a intenção simplesmente é arrecadar financeiramente. Então, irmãos, temos que deixar disso. Aqueles que estão usando os nossos púlpitos, usando nossos ministérios, simplesmente na intenção de fazer a vidinha, precisa acordar. Porque senão você vai lançar muitas pessoas, vai permitir que muitas pessoas vão para o inferno e você também vai. Então eu preciso acordar. O exemplo de Asa, ele chegou, se apavorou, quando soube do comportamento do povo, ele se apavorou. A Bíblia diz que ele arrancou o cabelo da barba com as mãos, de tão apavorado que estava com o comportamento do pecado dos outros. Imagine você que está sendo referencial para o pecado. Só misericórdia. Que Deus nos livre dessa ação diabólica, para que a gente possa alcançar confiança no que a gente fala e que a nossa palavra possa de fato impactar, levar vidas ao temor e ao tremor. E nesse liberalismo aí, doutrinário, não sei, de costume, mas os bons costumes, irmãos, edificam. Aí não, isso é costume, isso não é doutrina. Não é doutrina, mas os bons costumes fazem muita diferença.
Amém? Que Deus nos abençoe, irmão, que a gente possa de fato se despertar. Vamos aqui então ao terceiro subtópico, aqui do terceiro tópico, fala sobre o ensino faz gerar alegria. Ó. Esdras, durante a sua administração, incentivou o povo a alegrar-se no Senhor. Ele disse: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada, aos que não têm nada, preparado para si, aos que não têm nada preparado para si. Amém. Enviai doçuras que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando é que a gente vai fazer o Senhor alegre? Quando a gente estiver em obediência. Então, está cantando só, não basta só cantar, é preciso se converter de fato. E aí sim, isso faz alegria ao Senhor. Ali só, a palavra de Deus é motivo de grande alegria para o povo. O salmista disse: se a tua lei não fora toda a minha recreação, há muito que pereceria na minha aflição. Então, irmãos, se Davi não tivesse alegria em servir ao Senhor, hoje a recreação do crente é os lazeres da vida, né? Quer se recrear, o cara crente tem tempo para ir para a praia, tem tempo para ir para o futebol, tem tempo para fazer os seus preparos físicos, né? Correr nas praças e etc e tal, e tem tempo para tudo. Mas a escola dominical é difícil. Não, irmão, a gente já vai no culto à noite. Aí à noite, não, tem o shopping, irmão, vamos pro shopping. Quanto tempo que eu não vou pro shopping com a minha família? Vamos lá brincar, vamos assistir o filme e tal. E aí, irmãos, vai se recriando, e a palavra de Deus vai ficando sempre em segundo plano. Mas Davi disse que se não fosse ele se dedicar, ele buscar se alegrar no Senhor, e a sua recreação não fosse o Senhor, ele teria perecido nas suas aflições. Mas com alegria no coração, a alegria do Senhor é a nossa força. E a alegria do Senhor, como já disse antes, é na nossa obediência à palavra de Deus. Então, diz mais: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Salmo 119, versículo 8. Então, os preceitos são ordem, preceitos são regras do Senhor, traz alegria para o nosso coração, irmãos. Então, a princípio parece que a gente está... É um combate, viu, irmãos, da carne, do espírito do homem. O Deus quer que você agrada a Ele, e Satanás e a carne quer ser alegrada. Então quer que você satisfazer o seu ego. Então uma luta travada do espírito do homem. O Espírito de Deus quer abençoar, quer entrar, quer trazer alegria, quer fazer morada, mas a pessoa quer a alegria desse mundo, dos prazeres. Então vigiemos nisso, irmãos, vigiemos nisso. Só misericórdia. Então ele diz que a glória de Deus, que possamos sempre nos alegrarmos no ensino da Bíblia Sagrada. Tenhamos alegria com o ensino da Bíblia Sagrada, o mais simples que seja. Agora, se você começar a for daquelas pessoas que vai para botar defeito no professor, para corrigir o professor, para mostrar que você sabe mais, você estudou mais, aí vai se arruinar cada vez mais com todo o seu conhecimento e tudo. Mas se você for simples, você vai estar na escola e sempre vai aprender alguma coisa, até mesmo com o mais simples que estiver com a responsabilidade de transmitir algo para você. Então aqui diz o pastor William Amoras, ele deixou aqui uma reflexão preto no branco, ele diz assim: alguém que deseja ser um escriba, interprete
precisa amar, ou um escriba, intérprete, precisa amar as Escrituras e ser zeloso pelas fiéis palavras de Deus. Irmãos, então, se você deseja ser um bom escriba, se deseja ser um intérprete de textos e transmissor também da palavra, acima de tudo você precisa ser fiel à palavra de Deus. Vamos aqui, a conclusão diz assim: vivemos dias de grande esfriamento e apostasia espiritual entre o povo de Deus. A pregação da Bíblia tem sido subestimada nos púlpitos por mensagens de autoajuda, teologias do coacho, que só servem para aumentar o comodismo do povo. Não gera nenhuma transformação, que possamos assim, como Esdras, ter o mesmo anelo pela palavra do Senhor. Cadê os fiéis para lerem e explicar as Escrituras nas casas do Senhor? Olha, irmãos, os fiéis que ele está falando aqui, não é só você ser aquele camarada que sou pregador, sou itinerante, só misericórdia, só misericórdia. Tenhamos mais cuidado com aquilo que vamos transmitir da parte do Senhor, por mais simples que seja, mas que você tenha a vida voltada para aquilo que é realmente do interesse de Deus. Que o Espírito Santo aplique em nossos corações essa palavra e que a gente possa ter aprendido de fato com Esdras a sermos zelosos nas Escrituras e termos o cuidado de sermos preparadores. Já falei sobre isso, sobre a questão da preparação. Preparar, irmãos, preparar as pessoas, não só para ser assessores, mas até preparar sucessores. Então, vamos termos esse cuidado e que o Espírito Santo possa nos encher da sua graça, da sua sabedoria, mas que acima de tudo que haja em nós o ânimo, o desejo de buscarmos fazer aquilo que agrada ao Senhor. Deus nos abençoe. Eu sou o pastor José Francisco, como já disse no início, da Assembleia de Deus em Carlos Sampaio, que pertence à IADA, Primeira Assembleia de Deus em Alce, onde o pastor presidente é o pastor José Augusto Nunes, e essa revista foi elaborada pelo pastor Ezequias Nunes da Silva, no qual somos amigos e temos o prazer de estarmos juntos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.